No vídeo de hoje eu quero continuar falando com você a respeito do gerenciamento da dívida. Mais especificamente dentro desse escopo, como as eventuais restrições de crédito que uma empresa pode sofrer ao longo do tempo pode afetar a sua escolha a respeito das fontes de financiamento dessa dívida. Você compreenderá a partir disso a dívida como um elemento estratégico da sua empresa e como o endividamento ele deve ser pensado considerando o ciclo de vida do seu negócio. Sem mais delongas, vamos para, primeiramente, o artigo que vai embasar o nosso estudo. A gente vai utilizar ele como subsídio para a nossa discussão, como costumeiramente eu tenho feito aqui nos vídeos do canal, e aí depois, na sequência, eu vou trazer aqui elementos adicionais para a gente continuar a nossa discussão. Então, esse artigo, ele foi publicado numa importante e relevante revista científica. Essa revista científica aqui, ela é da USP, é uma publicação, portanto, nacional, com alto fator de impacto, alta relevância no meio acadêmico. E o título desse trabalho é A Relação entre o Nível de Especialização da Dívida e a Restrição Financeira de Empresas Brasileiras no Decorrer do Tempo. Como eu tenho dito aqui em algumas oportunidades, a dívida ela é um assunto que, no geral, ela é pouco abordada. Geralmente os gestores, os diretores de empresa, eles acabam ficando na mão ali de vendedores de produtos financeiros que pouco entendem da realidade que aquela empresa vem vivendo. Não tem acesso, por exemplo, à composição da dívida dessa empresa, não avaliam os passivos de uma maneira sistêmica e muito menos, sabem da estratégia competitiva e do atual momento que as empresas vêm passando. Então, torna-se também, a partir disso, extremamente difícil pensar num produto que, de fato, tenha essa aderência à necessidade organizacional. Qual é o objetivo, então, desse estudo? Como pode ser observado ali, grifado no trabalho, avaliar o nível de especialização das dívidas, ou seja, mais ou menos fontes de financiamento. Uma empresa pode ter uma quantidade de fonte reduzida para tomar um empréstimo, ou ela pode ter isso amplificado. Então, ela procura avaliar esse nível de especialização e a relação existente, então, com as restrições financeiras que essa empresa tenha, então restrição para acesso ao crédito, em maior ou menor medida. Ele também coloca ali como uma variável que ele procura avaliar, ele coloca como assimetria informacional, que na realidade nada mais é do que a dificuldade que os credores têm em acessar informações confiáveis da empresa. Além dos dados econômicos, dos balanços, do balanço ser confiável, propriamente dados de caixa, fluxo de caixa projetado e assim por diante. E ainda, por fim, como última variável, os custos de falência. Ele traz aqui custos de falência como sendo aquelas empresas que têm uma alta volatilidade do fluxo de caixa, então, ou seja, que tem picos, momentos de fundo com muita oscilação. Então, essa alta volatilidade, ela tem um custo de falência maior. Então, é isso que o artigo ele procura trazer, ele procura, portanto, avaliar a relação entre a especialização das dívidas, em maior ou menor fonte de financiamento, com todas essas variáveis aqui que eu acabei de mencionar. Uma coisa que me chama a atenção é que a amostra utilizada nesse estudo, ele conta com aproximadamente 246 empresas. Olhem só o tamanho da amostra. Além disso, os anos de avaliação teve um horizonte temporal muito interessante, foi desde 2004 a 2019, portanto 16 anos de estudo. Então, a partir desses dados, eles rodaram uma análise de regressão, então aí para avaliar todas essas variáveis que eu acabei de mencionar. Aqui tem uma tabela, enfim, com os resultados que eu não vou me ater muito aqui, e eu vou mais então para os resultados finais, para as conclusões. Bom, então o que esse artigo possibilitou identificar? Então, primeiro, que as empresas brasileiras com restrições de crédito, elas estão mais propensas à especialização da dívida.
Ou seja, quanto maior a restrição de crédito que essa empresa tenha, mais ela é propensa a ter poucas fontes de tomada de capital, que faz extremo sentido com a realidade. Eu vou comentar isso na sequência. O segundo achado que esse estudo trouxe é que essas empresas com restrições, aproximadamente cerca de 37% delas têm 99% das suas dívidas dependentes de um único tipo. Então, olha só, empresas com restrições têm aproximadamente 37% dessas empresas têm 99% das suas dívidas oriundas de uma única fonte. Então, esse resultado, e já pegando o gancho com aquilo que a gente vai falar na sequência, faz completo sentido quando a gente, por exemplo, compreende que no mundo real existe o poder de barganha. Quando você tem um único fornecedor, seja de crédito, seja de matéria-prima, de insumos produtivos, por exemplo, você tem um único fornecedor, você não tem muita opção, você não tem muito mais informação de mercado para poder avaliar e, de fato, exercer um efeito na negociação para melhorar as condições desse fornecimento. De forma oposta, quando você tem vários fornecedores, o teu leque é maior e você tem condições de barganhar com um fornecedor e com outro. Então, esse foi o resultado, portanto, trazido pelo artigo, que, confesso, faz muita relação com o mundo prático. Na sequência, a gente traz algumas outras contribuições, porque não interessa apenas, claro, o nível e a quantidade de fontes de financiamento. Um outro assunto que é muito importante quando a gente fala de gestão de dívida é saber, por exemplo, se a dívida ela foi tomada para o fim que de fato a empresa precisa. Além disso, como ela pode fazer, talvez, para reduzir o custo dessa dívida, melhorando, por exemplo, o seu rating de crédito. São N outras variáveis que a gente pode trazer à luz para, de fato, melhorar ali esse processo de captação de endividamento no mercado. Então, o que eu quero trazer aqui na sequência a gente discutir é o seguinte: quando uma empresa ela necessita de uma tomada de capital no mercado, é importante que ela considere e tenha claramente identificado onde ela está dentro do ciclo de vida do negócio. Porque, inicialmente, o que nós temos aqui nesse gráfico? A empresa, quando ela nasce, ela entra numa fase de crescimento e, para crescer, ela geralmente acaba se utilizando de captações realizadas para dar sustentação a esse crescimento. E aí, então, ela chega no momento em que talvez ela vai encontrar maturidade no mercado e para agir contra uma queda natural que a estabilidade acaba trazendo, que eu sempre digo que não existe você ficar parado. Ou você avança ou você regride. Então, a estabilidade naturalmente na sequência de qualquer negócio te leva à queda. E são nesses momentos, portanto, que os decisores tomam decisões de novos investimentos, geralmente para a empresa e poder ganhar um novo fôlego para poder expandir. Então, basicamente, são dois principais momentos em que ocorre a tomada de capital: dentro do ciclo de investimento e depois quando a empresa precisa de um fôlego para retomar um ciclo de expansão. E o que se tem observado? Que quando o gestor atua de forma proativa no gerenciamento da dívida, ou seja, fazendo esse papel de antecipação daqueles momentos em que a empresa vai enfrentar, a dívida se torna muito mais barata e esse processo todo de tomada de capital acaba sendo muito menos traumático. O que acaba acontecendo, na maioria das vezes, é que somente quando a dívida começa a pressionar o fluxo de caixa é que o gestor começa a tomar ciência da realidade. Ou seja, a dívida começa a pesar dentro do caixa. Eu tenho auxiliado as empresas a compreender a saúde do seu caixa. Como resultado operacional do negócio, considerando o resultado operacional, como a dívida pode ser estrategicamente pensada dentro do ciclo do negócio. Como contribuição final, o que eu coloco aqui? Geralmente, então, quando a empresa está naquela primeira perna, aqui, pessoal, essa primeira perna aqui de crescimento,
Então, quando ela está numa fase do ciclo de crescimento, dentro de um contexto normal, geralmente ela opera com fluxo de caixa negativo. Ou seja, como ela está expandindo, né, como ela está crescendo, seja organicamente, seja alavancada, ela precisa, né, de capital para poder financiar essa expansão. Então, existem ciclos de crescimento em que a empresa pode operar com fluxo de caixa negativo. E para isso, ela acaba tomando fontes de financiamento que são oriundas ali para capital de giro, né? Então, para financiar esse crescimento, especialmente na fase de necessidade de capital de giro, essa acaba sendo, portanto, né, a principal necessidade em termos de financiamento. E por ter um histórico de vida que ele não é longo, que é uma empresa em fase inicial, ela acaba, a partir disso, não tendo um histórico que o credor, né, possa observar para avaliar se aquela empresa ela é boa pagadora ou não. E aí, com isso, né, quando você tem menos informações que a empresa pode fornecer para o mercado, para o credor se sentir mais seguro ou menos seguro, você tem, por óbvio, menos fontes de financiamento. Então, há uma restrição de fontes de financiamento. E, por sua vez, quando eu tenho menos fontes de financiamento, eu tenho um custo de capital mais caro. Então, geralmente, é isso o que uma empresa enfrenta no seu ciclo de crescimento em condições normais de temperatura e pressão. O que eu sugiro em termos de ação ou de ações para poder lidar com isso? Primeira coisa, realizar um fluxo de caixa projetado. Então, a empresa ela precisa ter ciência de que eu preciso olhar para o futuro e pensar nas minhas receitas, nas minhas despesas, nos meus custos, né? E, a partir disso, observar como isso vai se comportar ao longo do tempo. Na sequência, né, realizado esse fluxo de caixa, eu sugiro que seja observado o nível de alavancagem, então, ou seja, o quanto do crescimento da empresa está sustentado, de fato, no crescimento orgânico e o quanto tem sido alavancado, ou seja, pela tomada de capital de terceiros, justamente para poder sustentar tudo isso. Além disso, observar sempre a necessidade de pontualidade no pagamento dos credores financeiros. A organização financeira dentro dos processos financeiros são fundamentais para que a pontualidade aconteça, porque a partir dessa pontualidade, desse histórico que vai sendo gerado, a empresa pode melhorar o seu rating de crédito. E melhorando o seu rating de crédito, por sua vez, ela consegue, na sequência, ampliar as suas fontes de financiamento e, a partir disso, né, tornar o custo da dívida mais acessível, né, à sua necessidade. Então, essas são ações para empresas em ciclos de crescimento. Na sequência, eu trago aqui ações para a empresa em um ciclo de maturidade. O que acontece quando uma empresa ela se encontra lá naquele momento, eu volto aqui naquele gráfico, né? Nesse momento aqui, em que ela encontra uma certa maturidade de mercado, né? Uma certa estabilidade. Geralmente ela tem um fluxo de caixa que é mais estável, porque ela já conhece o mercado, já conhece o comportamento do seu consumidor, já conhece os fornecedores, e depois disso, né, a partir disso, ela consegue tomar financiamento, né, de uma maneira assim melhor para os seus investimentos. E geralmente acontece para essa finalidade, né, para você financiar os investimentos e não necessariamente para o capital de giro da operação regular. Tá? Então, geralmente, essa é a finalidade do financiamento. E ela, a partir disso, né, ela procura recuperar fôlego, então, para a expansão de um novo ciclo, para que ela possa retomar um ciclo de expansão. Como eu falei, não existe, né, ficar parado. Ou você regride, ou você avança. E a partir disso, então, a empresa, nesse momento, ela acaba tendo mais fontes de financiamento, tem mais possibilidades de tomada de capital. Essas são as características de uma empresa dentro do ciclo de maturidade. Então, quais são as ações recomendadas? A realização, primeiro, de um fluxo de caixa projetado. E aí, pessoal, eu sempre recomendo, né, que se trabalhe com essa ferramenta do fluxo de caixa projetado. Por quê? A partir disso, você vai poder avaliar, então, o resultado da sua operação versus o resultado do fluxo de caixa de um investimento específico. E aí eu sempre coloco que é importante você separar o fluxo de caixa operacional do negócio dos investimentos que são feitos, né? Que você consegue, de fato, avaliar o resultado de cada um. Feito isso, né, o importante é
observar e avaliar se o perfil da dívida está alinhada ao payback do investimento realizado. É muito comum que algumas empresas elas tomem dívida em desacordo com o payback do investimento. Então, de repente, o investimento ele tem um payback de 8 a 10 anos. Em muitos casos, né, a dívida é tomada por um tempo muito menor. Isso acaba, de fato, ali aumentando o peso dessa dívida dentro desse fluxo de caixa do investimento. E a partir disso, o monitoramento constante da necessidade de capital de giro, que sempre deve ser observada, e além disso, manter a diversificação das fontes de financiamento. Então, são essas ações que eu recomendo ali para as empresas em ciclo de maturidade. Então, compreender o ciclo de vida vai te ajudar a tomar melhores decisões. E isso traz, por sua vez, mais segurança e capacita a empresa a aproveitar melhor as oportunidades de mercado. Eu tenho auxiliado as empresas dentro desse processo, de fazer a gestão da dívida de uma maneira estratégica. E a sua empresa está pronta para isso? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Forte abraço!